Imagine a seguinte cena. Você chega em casa cansada ou cansado, depois de um dia cheio. Abre a geladeira, pega aquele prato de comida que sobrou do almoço, coloca dentro do micro-ondas, aperta alguns botões no automático e em poucos minutos está com tudo quentinho na sua frente. É rápido, é prático, parece a solução perfeita para a correria do dia a dia, especialmente depois dos 50, quando a gente quer facilitar a vida e aproveitar melhor o tempo. Mas e se eu te disser que existe um detalhe quase invisível nessa rotina tão comum, um erro que quase todo mundo comete e que pode estar mudando silenciosamente a forma como o seu corpo reage à comida que você consome? Um erro que não faz barulho, não tem cheiro, não muda o sabor, mas que pode estar contribuindo para a inflamação, desequilíbrio hormonal, ganho de peso sem explicação e até piora na resistência à insulina ao longo dos anos. Não estou aqui para demonizar o micro-ondas, nem para dizer que você nunca mais pode usar esse aparelho, até porque ele pode ser um aliado muito útil. O problema não é o micro-ondas em si. O verdadeiro perigo está em algo que quase ninguém presta atenção. O tipo de recipiente em que você coloca a sua comida antes de apertar o botão de ligar. E hoje, até o final deste vídeo, você vai entender exatamente qual é esse erro, por que ele é tão comum, o que acontece com o seu alimento quando você o aquece no recipiente errado e, principalmente, o que você pode fazer a partir de agora para continuar usando o micro-ondas com muito mais segurança, sem medo, sem exagero e sem cair em mitos. Se você parar para pensar, o micro-ondas se tornou uma espécie de membro da família. Ele está lá na sua cozinha há anos, às vezes décadas. Muitas pessoas lembram da época em que o primeiro micro-ondas entrou em casa como uma novidade quase futurista. E hoje, ele é tão comum que a gente nem questiona mais. Serve para descongelar aquele pedaço de carne, esquentar o café que esfriou, aquecer o almoço de ontem, amolecer a manteiga, esquentar leite, fazer pipoca, preparar aquela refeição rápida quando bate a fome à noite. O que pouca gente percebe é que, com o passar do tempo, o que mudou não foi apenas o aparelho, mas principalmente os recipientes que a gente passou a colocar dentro dele. Potes plásticos de todos os tamanhos, cores e formatos, potes de margarina reaproveitados, recipientes de sorvete que viraram potes de feijão, copos descartáveis, pratinhos de plástico fino, embalagens frágeis que foram pensadas para armazenar e não para receber calor. A rotina ficou tão automática que a maioria das pessoas simplesmente pega a comida no que tiver à mão, coloca no micro-ondas e aperta Start, sem pensar nem por um segundo no impacto que isso tem quando aquele plástico é submetido a uma combinação de calor e radiação. Para completar, muitos desses recipientes já estão riscados velhos, esbranquiçados, com cheiro impregnado. E é justamente nesse cenário que o erro mais comum acontece. Aquecer repetidas vezes alimentos em plásticos que não foram feitos para isso. O ponto que quase ninguém vê é o que está acontecendo lá dentro, no nível que os olhos não alcançam. Quando um plástico que não é adequado vai ao micro-ondas, principalmente se ele for muito fino, antigo, reciclado ou já estiver arranhado, o calor começa a desestabilizar aquela estrutura. O que era um material sólido, aparentemente estável, começa a liberar pequenas quantidades de substâncias químicas para o alimento. Em muitos plásticos, estão presentes compostos como ftalatos e, em alguns casos, o famoso BPA, que são conhecidos justamente por interferirem no sistema hormonal, na forma como o corpo lida com a glicose, na resposta inflamatória e até na função da tireoide. Além disso, pedaços microscópicos de plástico, os chamados microplásticos, podem se soltar e misturar-se ao alimento, sem que você veja, sinta o gosto ou perceba algo de diferente. O prato sai quentinho, cheiroso, com a mesma aparência de sempre, mas agora vem acompanhado de visitantes invisíveis. E a grande questão é que o problema raramente aparece de uma vez. Ele é construído em pequenas doses, ao longo de anos. Não é um filme dramático em que tudo acontece em um dia. É um gotejamento silencioso de exposição que, somado ao estresse, à alimentação processada, ao sedentarismo e a outros fatores, vai empurrando o organismo para um estado cada vez mais inflamado e vulnerável. Depois dos 50 anos,
o corpo não reage mais da mesma forma que aos 20. A capacidade de desintoxicação do fígado muda, o intestino fica mais sensível, a resposta hormonal fica mais delicada, a sensibilidade à insulina costuma piorar e o risco de doenças crônicas aumenta. É justamente por isso que, nessa fase da vida, detalhes que antes passavam batido começam a fazer muita diferença. A exposição frequente a substâncias que interferem no sistema endócrino, como certos componentes liberados por plásticos inadequados aquecidos, pode contribuir para uma série de sintomas que as pessoas costumam atribuir apenas à idade: ganho de peso, especialmente na região abdominal, maior dificuldade para controlar a glicemia mesmo comendo quase a mesma coisa de antes, sensação de inchaço, cansaço que não passa, sono fragmentado, alterações no humor, ondas de calor, queda de cabelo, alterações na pele, sensação de neblina mental, dificuldade maior para se concentrar em tarefas simples. Não estou dizendo que tudo isso vem do micro-ondas, longe disso, mas em um corpo que já lida com tantos fatores de estresse, internos e externos, qualquer fonte adicional de agressão silenciosa pesa na balança. E continuar aquecendo pratos, sopas, molhos, carnes, cafés e leites em recipientes plásticos inadequados é como dar todos os dias uma pequena tarefa extra para o seu organismo resolver. Talvez você esteja se perguntando: mas então o micro-ondas faz mal à saúde? E aqui é importante separar mito de realidade. Ao longo dos anos, muita coisa foi dita: que micro-ondas dá câncer, que destrói todos os nutrientes da comida, que deixa a comida morta, que a radiação sai pelas laterais e afeta o corpo. A verdade é que o micro-ondas foi criado para aquecer o alimento por meio de ondas que fazem as moléculas de água vibrarem, gerando calor. Quando o aparelho está íntegro, fechado corretamente, sem rachaduras na porta e com a vedação adequada, a radiação eletromagnética fica confinada lá dentro. Ela não escapa para atingir o seu corpo. Diversos órgãos regulatórios ao redor do mundo avaliam esses aparelhos antes de serem liberados para venda. O micro-ondas em si, funcionando corretamente, não é o vilão. O problema real, e que quase nunca aparece nas conversas, está na combinação entre calor, tipo de material e tempo de exposição. Não é a onda, é onde você coloca a sua comida. Quando você aquece um alimento diretamente num prato de vidro, numa cerâmica adequada ou num recipiente específico para micro-ondas, reduz muito o risco. Quando aquece num plástico velho, extremamente fino, reciclado ou não indicado para micro-ondas, aí sim entra o perigo silencioso. O erro, portanto, não é usar o micro-ondas. O erro que quase todo mundo comete é não olhar para o símbolo que está no fundo do recipiente, não se perguntar se aquele pote foi realmente feito para receber calor ou se era um pote de armazenamento frio que virou, por conveniência, um recipiente de aquecimento. Potes de sorvete, de margarina, de maionese, embalagens de delivery, copos descartáveis, plásticos, filmes comuns, nenhum desses foi pensado para ser aquecido em micro-ondas com frequência. Eles foram feitos para armazenar temporariamente, para transporte, para uso rápido. E o que mais se vê nas casas é sopa indo ao micro-ondas no pote de margarina, feijão descongelado dentro do pote de sorvete, café requentado em copinho plástico, leite aquecido em copo descartável, comida sendo tampada com plástico filme comum e esquentada em potência alta. Cada uma dessas cenas pode não causar nenhum sintoma imediato, mas com o tempo representa uma exposição contínua a pequenas quantidades de substâncias que o seu corpo precisa lidar sem que você perceba. Agora imagine isso acontecendo por 5, 10, 20 anos. O som do bip do micro-ondas se torna uma trilha sonora para um processo silencioso que ninguém contou para você. É aqui que entra a parte mais importante deste vídeo. O que você pode fazer a partir de hoje para continuar usando o micro-ondas de forma inteligente, prática e muito mais segura? A primeira mudança é simples, mas poderosa. Priorizar recipientes de vidro resistentes ao calor, cerâmica de boa qualidade e, se for usar plástico, escolher apenas aqueles claramente indicados como próprios para micro-ondas, sem rachaduras,
sem manchas esbranquiçadas, sem cheiro estranho e sem arranhões internos. Plásticos finos, flexíveis demais, muito leves, geralmente não são boas escolhas. Outra mudança é evitar aquecer repetidas vezes a mesma comida no mesmo recipiente plástico. Se precisar reaquecer, transfira para um prato de vidro ou cerâmica. Evite também tampar completamente potes herméticos dentro do micro-ondas. Além do risco de pressão, isso pode estressar ainda mais o material. E se for usar tampa, prefira tampas próprias para micro-ondas ou apenas posicionadas de forma que deixem uma saída de vapor. Pode parecer detalhe, mas são esses detalhes que, somados ao longo dos meses, fazem diferença para um organismo que já carrega o peso de uma vida inteira de escolhas, certas e erradas. Outra atitude inteligente é olhar com mais carinho para os objetos da sua cozinha que viraram coringas. O pote de sorvete que virou pote de feijão, o de margarina que virou pote de molho, aquele plástico que você reaproveita porque é resistente e seria um desperdício jogar fora. A reutilização é ótima para o meio ambiente, mas a gente precisa diferenciar o que pode ser reaproveitado para guardar objetos, mantimentos secos, coisas frias e o que nunca deveria voltar para o micro-ondas. Fazer uma espécie de faxina de recipientes pode ser uma das melhores decisões para a sua saúde daqui para frente. Separar o que é para aquecer do que é apenas para armazenar. Descartar o que está velho demais, rachado ou deformado. E, se possível, aos poucos, investir em recipientes de vidro com tampa, que podem ir da geladeira para o micro-ondas sem causar essa preocupação. Lembre-se, não é sobre perfeição, é sobre reduzir o que pesa contra o seu corpo. Quanto menos exposição desnecessária, menos trabalho você dá para o seu organismo. E enquanto você ouve tudo isso, pode ser que uma pergunta esteja martelando na sua cabeça. Será que isso explica algumas coisas que eu venho sentindo? Talvez você tenha notado que com o passar dos anos, ficou mais difícil controlar o peso, que o glicose em jejum começou a subir, que o colesterol alterou, que o médico falou algo sobre esteatose hepática, sobre resistência à insulina, sobre inflamação. Talvez você tenha sentido mais cansaço, mais dores, um intestino mais sensível. E claro, não existe um único culpado. Mas existe uma boa notícia. Mesmo depois dos 50, 60 ou 70 anos, o corpo responde quando você começa a tirar da rotina aquilo que o sobrecarrega e colocar no lugar hábitos mais inteligentes. E ajustar a forma como você usa o micro-ondas é uma dessas mudanças silenciosas que ninguém vê, mas que podem somar pontos importantes a favor da sua qualidade de vida. Saúde não é só remédio, não é só consulta, não é só exame. Saúde mora nos detalhes do dia a dia, nas escolhas que se repetem, nos gestos automáticos que a gente nunca questionou. Por isso, antes de encerrar, eu quero te fazer um convite. A partir de hoje, toda vez que você for usar o micro-ondas, não faça no modo automático. Pare por 2 segundos e se pergunte: esse recipiente foi feito para isso? Se a resposta for não sei, desconfie. Dê preferência ao vidro, à cerâmica adequada, aos materiais mais estáveis. E se você quiser continuar aprendendo sobre esses perigos silenciosos que moram dentro da sua própria casa, dentro da sua cozinha, e como transformar esses ambientes em aliados da sua saúde e da sua longevidade, eu quero que você faça uma coisa agora. Clique no botão de inscrever-se aqui embaixo e ative o sininho. Nos próximos vídeos, eu vou continuar te mostrando de forma clara e sem terror onde estão os erros mais comuns que ninguém te explicou e como corrigi-los com passos simples, pensados especialmente para quem já passou dos 50 e quer viver mais tempo com energia, lucidez e autonomia. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu like e conta aqui nos comentários. Você já costumou aquecer comida em potes de sorvete, margarina ou copo descartável no micro-ondas? Você já tinha ouvido falar sobre isso dessa forma? Seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão vivendo exatamente a mesma realidade que você. E por fim, um aviso muito importante. Tudo o que eu compartilho aqui tem caráter informativo e educativo. Essas orientações não substituem consulta médica, nutricional ou acompanhamento profissional individualizado. Cada organismo é único. Cada história de saúde tem particularidades. Se você já tem doenças crônicas,
faz uso de medicamentos ou está em acompanhamento com um especialista. Converse com seu médico ou nutricionista sobre essas mudanças na cozinha. Leve suas dúvidas, faça perguntas. Informação de qualidade é uma ferramenta poderosa, mas ela se torna ainda mais eficaz quando você a combina com acompanhamento profissional. O que eu quero é que você tenha mais consciência, mais autonomia e mais clareza para fazer escolhas que protejam a sua saúde todos os dias, inclusive na hora de apertar o botão do micro-ondas.